Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para resolvermos mais uma questão do Enem 2024, certo? Dessa vez iremos resolver a questão de número 131 do caderno amarelo Enem 2024. Vamos ao texto. Esse texto, essa questão, tá certo? Uma questão de ecologia, falou sobre sistemas agroflorestais, certo? Aí vamos lá ao texto, observe. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos, certo? Aos interesses ecológicos, certinho, né? Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para a pastagem. Para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas. Primeiro eu vou plantar o que aqui, ó? Árvores nativas, certo? São plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como o quê? Como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como que agora? Como trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais. O que são mudanças graduais? Aos poucos, certo? Passo a passo. Observem. Ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo. Então, as comunidades vegetais desse sistema, certo? Vão mudando, vão passando por mudanças passo a passo, aos poucos, certo? Mudanças graduais. Então, vejo que desse processo ocorrerão mudanças graduais na estrutura e na composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. Pessoal, do que é que o texto está falando? Dos sistemas agroflorestais, certo? E disse aqui que este sistema, tá certo, é utilizado para o quê? Para a recuperação de áreas que foram, tá certo, degradadas, que estão pouco produtivas, como áreas de pastagem. No primeiro momento, a questão disse que eu vou plantar ali árvores nativas, natural daquele ambiente, certo? E vou colocar ali também culturas agrícolas anuais, contendo ali feijão, mandioca, entre outros, como o texto está dizendo. Depois, tá certo? Eu vou trazendo para aquele ambiente também, observem, outras espécies, como trepadeiras e arbustos, tá certo? É de acordo com o arranjo daquele ambiente, de acordo com o arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. E aos poucos, tá certo? Esse conjunto aí de seres vivos desse ambiente, tá certo? Vão passando, olha o que está dizendo o texto, por mudanças, as comunidades vão gradualmente, tá certo? A comunidade, o conjunto de seres vivos ali vai gradualmente sofrendo aí alterações, tá certo? E com isso vai aumentando o quê? A diversidade daquele ambiente. E aí vamos ao comando do texto agora, observem. Ao conjunto, desculpe-me, o conjunto dessas mudanças graduais, olha, o conjunto de mudanças graduais que ocorrem nesse ambiente é análogo ao processo natural denominado de. Veja, o conjunto dessas mudanças que vão ali acontecendo nesse ambiente, onde eu vou colocando ali aquelas plantas pouco a pouco, é análogo a qual processo que acontece aí naturalmente. Aí letra A disse rotação de cultura, depois sucessão ecológica, depois coevolução específica, adaptação por seleção natural e convergência adaptativa. E aí eu vou fazer um resumo de cada alternativa aqui do lado, certo? E vou colocar aqui alguns pontos principais e a gente volta ao texto. Observe. O que seria a letra A está falando de quê? A letra A está falando de rotação de cultura. Deixe-me anotar aqui, ó, as observações. O que seria uma rotação, tá certo? De cultura. A rotação de cultura, pessoal, ela consiste em que, observem, eu vou alternar, tá certo? Eu vou alternar
as espécies cultivadas em determinada área. Área. Eu vou explicar, vocês vão entender. Como assim? Olha, na rotação de cultura eu vou alternar as espécies cultivadas. Por exemplo, neste momento aqui, eu tenho uma certa área ali onde eu vou plantar milho, tá certo? E daqui a pouco não vai ser milho, vai ser o quê? Quando sair aquele plantio de milho, eu vou plantar depois, digamos, feijão. Então eu vou alternando as espécies cultivadas naquela determinada área e considerando aí também o fator tempo, certo? Então veja, aí eu vou alternando. Eu plantei milho. Aí depois desse plantio do milho, quando tiver ali, quando eu tenho ali a colheita, e depois planto feijão, e depois vou alternando. Então isso aí é o quê? Uma rotação de cultura. É disso que o texto fala? Não, então não é a letra A, tá certo? Então a letra A aqui, ó, eu descarto, tá certo? Depois a letra B fala de quê? Observe, a letra B falou de sucessão, sucessão ecológica. Olha, a sucessão ecológica é o processo em que o ambiente vai sofrendo modificações ali, a comunidade, o conjunto de seres vivos ali daquele ambiente vão se modificando, tá certo? E aí a diversidade vai aumentando. E aí eu vou explicar a vocês porque a sucessão ecológica ela tem três etapas. Quais são as etapas? As etapas da sucessão ecológica são três. E aí eu vou colocar aqui. A primeira etapa é ecese, depois eu tenho as fases serais ou série, e depois eu tenho o quê? Eu tenho o clímax. A sucessão ecológica, ela é dividida em três etapas: a ecese, a série e depois eu tenho o quê? O clímax. Olha, pessoal, na fase, tá certo? No início de uma sucessão ecológica, suponha que eu tenho uma área ali onde não tem vida. Vamos entender. E daqui a pouco começa a chegar seres pioneiros, como por exemplo o quê? Como por exemplo, musgos, tá certo? Líquens, são seres que exigem pouco do ambiente e que se adaptam ali com facilidade, certo? Então, aqui na primeira etapa da sucessão ecológica, eu vou colocar aqui, observem, que eu vou ter ali a presença de quê? A presença de seres pioneiros. E o que seriam seres pioneiros? São os seres que chegam primeiro naquele ambiente e que começam ali colonizar aquele ambiente, tá certo? E aí, como por exemplo, eu disse a vocês, musgos, líquens, tá certo? E depois a rede ali, tá certo, de seres vivos vai ficando aos poucos, gradualmente, vai ficando mais complexas. E aí, daqui a pouco chega uma semente, tá certo? Chega um grão ali, algo do tipo, e começa a diversidade a aumentar. E aí eu passo da fase de ecese para o quê? Para as fases serais. Série, tá certo? Onde eu vou ter aqui a presença de quê? Aqui eu tenho a presença de seres, tá certo? Nesta comunidade aqui, o quê? Intermediários. Intermediários. Como assim, professor? Veja, depois da ecese, tá, ecese, certo? Aí eu vou continuando. Chega ali, digamos, gramíneas, tá certo? Plantas de pequeno porte, por enquanto. Alguns invertebrados, um pássaro, animais, tá certo? De pequeno porte ainda. Daqui a pouco começa, certo? Aumentar ali a diversidade. Mas por enquanto eles vão chegando ali, pessoal, naquela área, naquele ambiente que não tem tanta complexidade assim na cadeia alimentar e eles vão continuar ali interagindo naquele ambiente e as cadeias alimentares vão ficando mais complexas. Até que chega ao topo do ambiente ali, as cadeias alimentares, até que o ambiente chega, tá certo, ao topo ali das comunidades. As comunidades está toda, digamos assim, tudo contado, tudo direitinho ali, tá certo? Árvores de grande porte, cadeias alimentares, teias alimentares complexas, animais de grande porte e de pequeno porte também. Agora tá todo mundo ali, ó, reunido e vivendo em equilíbrio. Aí eu chamo esta, tá certo? Etapa aí da sucessão ecológica de clímax. É quando eu tenho o que ali? As relações, aqui observem, eu vou ter aqui relações, digamos assim, para você entender, mais complexas. E por que isso?
Porque aqui eu tenho teias alimentares mais complexas. Porque passou de Essese, os seres pioneiros, depois chegaram os seres intermediários, tá certo? E depois aí eu tenho ali a presença agora de árvores grandes, tá certo? De grande porte, de mamíferos grandes, de répteis. Tem uma diversidade maior, tá certo? Eu tenho ali uma área onde eu tenho ali cadeias, teias alimentares bem complexas ali, tá certo? E que eles se relacionam ali, trocam benefícios, tá certo? Estabelecem relações ecológicas do tipo intraespecífica e interespecífica, harmônica e desarmônica, tá certo? Então, o topo aí da sucessão ecológica é chamado de clímax. Mas veja que ao longo dessa sucessão ecológica vão acontecendo mudanças, tá certo? Na comunidade, no conjunto de seres vivos que vivem ali no ambiente. E foi disso que o texto falou, tá certo? Nas mudanças graduais, olha, o conjunto dessas mudanças graduais que acontecem ali no nos sistemas agroflorestais é semelhante, tá certo? É análogo ao quê? A esta sucessão ecológica. Não esqueçam que essa sucessão ecológica ela pode ser do tipo primária ou do tipo secundária. O que seria uma sucessão ecológica do tipo primária? É uma sucessão ecológica que aconteceu aquelas mudanças graduais ali no ambiente onde nunca antes havia existido vida. Vamos supor uma rocha, tá certo? Uma rocha que nunca houve vida ali nela, mas que daqui a pouco começou a chegar alguns seres, tá certo? Na etapa ali de Essese, depois passou para a série, depois para o clímax. E aí, pessoal, naquele ambiente ali, naquela rocha ali, nunca tinha existido vida, então vai acontecer uma sucessão ecológica ali do tipo quê? Primário. Agora, suponha uma área que antes tinha vida, tá certo? Mas que por algum motivo deixou de existir vida, tá certo? Digamos uma área que foi queimada, algo do tipo, certo? E daqui a pouco ficou sem vida, mas daqui a pouco começou o quê? A chegar seres e colonizar aquele ambiente até chegar à etapa aí de clímax. Essa sucessão ecológica será do tipo o quê? Secundária. Então não esqueça, a sucessão ecológica do tipo primária é a sucessão que acontece em um ambiente onde nunca houve vida, enquanto que a secundária é a sucessão que acontece em um ambiente que antes eu já tinha vida naquele ambiente, mas que deixou de existir por algum motivo, certo? As duas compreendem essas três etapas, é sese, série e clímax. Gabarito, letra B, pois no sistema vai acontecendo essas mudanças também. Certinho? Vamos agora à letra C. Veja o que a letra C disse. A letra C falou de coevolução. O que acontece? O que seria a coevolução? Quando duas ou mais espécies, tá certo? Adaptam-se, desculpa, tá certo? Mutuamente, tá certo? Elas evoluem ali, tá certo? Juntos, elas passam por mudanças ali juntas, tá certo? Por exemplo, parasitas e hospedeiros. Eu poderia colocar aqui para vocês, olha, entre parasitas, muitas vezes parasitas e hospedeiros, houve um processo de quê? Aqui eu tenho parasitas e hospedeiros. Houve ali uma coevolução, onde as espécies, tá certo? Evoluíram mutuamente, tá certo? Então não foi disso que o texto falou. Então aqui a letra C está errada. Depois eu venho para, observem, a letra D do que fala. A letra D falou de adaptação por seleção. Adaptação por seleção. O que seria essa adaptação por seleção? As espécies, tá certo? Observem, elas sofrem ali o processo chamado de quê? De quê? Seleção natural. E aí sobrevivem os mais aptos, tá certo? A seleção natural do Darwin, que nós estudamos lá em evolução. Então veja, esse texto aí, pessoal, observem, o conjunto dessas mudanças graduais, tá certo? É análogo ao processo natural chamado de adaptação por seleção. O conjunto dessas mudanças que acontece aí no texto, com esses vegetais, onde vai passando, tá certo? De fase em fase ali, tá mais simples, depois passa para a fase intermediária, depois para mais complexas, para mais complexa.
É somente essa adaptação por seleção, é este processo que é análogo a isso que tem no texto? Não, né? O texto falou, é certo que até eles vão se adaptar ali, tá certo? Ao ambiente. Mas ali está tendo a interferência do homem aí no texto, se vocês observarem. E outra coisa, quando eu falo aí no conjunto dessas mudanças graduais, eu estou falando das mudanças graduais que acontecem no processo de quê? De sucessão ecológica, onde eu tenho ali aquelas etapas. E não somente aqui nessa adaptação por seleção natural. Então, por isso que não é a letra D, certo? Depois vejamos aqui a letra E. Observem, ela trouxe, tá certo? A convergência adaptativa. Seria isso. Lá em evolução também, observem, a convergência adaptativa, ela está ligada ao quê? Aos, tá certo? Observe, a convergência adaptativa ela está ligada aos órgãos análogos. Então, a convergência adaptativa ela está ligada aos órgãos análogos. E o que seria isso? Órgãos que têm origem embrionária diferente, mas que têm a mesma função. Não esqueçam disso aqui, ó. Esses órgãos, eles têm, tá certo? A mesma o quê? Mesma função. E aí você poderia me perguntar um exemplo. Suponha aí, veja, o morcego é um mamífero, certo? E ele tem asas. Para que serve a asa dele? Para voar, certo? E aí a borboleta é um artrópode, um invertebrado, também tem asas. E aí a asa também tem a função de quê? Voar. Então, a asa do morcego com a asa da borboleta são órgãos o quê? Análogos. Por quê? Eles têm origens embrionárias o que? Diferente. Observem, morcego, mamífero. E a borboleta, como eu falei no exemplo, um invertebrado, um artrópode. Então, a origem embrionária deles é bem distante, tá certo? Eles têm uma origem embrionária diferente. Mas vejam que esses órgãos deles possuem a mesma função. Pois, tá certo? Eles utilizam esses órgãos para quê? Para voar. Certinho? Não esqueçam que órgãos análogos são órgãos, tá certo? Que possuem a mesma função, mas origem embrionária é diferente. E eles são resultado de uma convergência adaptativa, onde os seres, tá certo? Adaptaram-se a ambientes com as mesmas condições. Por isso que eles têm ali a mesma função, mas não foi disso que o texto falou, então está errado. Então, o gabarito aqui é a letra o quê? A letra B, pois esses sistemas agroflorestais vão passar por esses processos graduais, tá certo? Passo a passo, aos poucos ali, tá certo? Eu vou tendo ali um crescimento ali da diversidade, tá certo? E isso é análogo ao que acontece na sucessão ecológica. E aí eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários que nós iremos ler com toda a atenção do mundo e responder na medida do possível, certo? Forte abraço, fiquem bem e até mais.